Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. No ano de 2007, houve um filme chamado Antes de Partir. E esse filme foi com Morgan Freeman e Jack Nicholson. Esse filme. O título em português era Antes de Partir, mas em inglês era The Bucket List. Esse filme tratava exatamente de duas pessoas de classes sociais diferentes e que haviam sido enganados pelo médico, e um deles, por ter muitos recursos financeiros, ser milionário, decide então convidar o outro para que eles pudessem realizar, nesse tempo de vida que eles estavam, visitas a lugares que eles não visitaram, comer comida que eles não haviam comido, enfim, era o The Bucket List. O Bucket List é a lista do balde. O britânico costuma chamar bem kick the bucket, ou seja, chuta o balde. E o americano trata essa bucket list exatamente isso. É uma lista de coisas que uma pessoa gostaria de fazer antes de vir a morrer. E aí você se depara sempre, porque as pessoas, ao elaborarem uma lista dessa, elas têm dificuldade em saber exatamente aquilo que elas querem. A gente vive numa sociedade em que as pessoas têm muita dificuldade em decidir aquilo que querem, o que vão comprar, o que querem fazer. A gente vê nas universidades jovens que mudam de uma carreira para outra porque não sabem exatamente o que querem fazer da vida. Em verdade, queridos, tomar decisões sobre aquilo que a gente quer ou não é muito difícil. Não é uma tarefa simples. E eu quero pensar com você nesta noite sobre o tema: você sabe o que quer? É só uma pergunta, mas que eu gostaria que você acompanhasse a minha abordagem para que juntos nós pudéssemos meditar neste tema. Quero pautar essa meditação numa passagem bíblica no livro de Juízes, no capítulo 1, versículos 12 a 15. E disse Calebe: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Quenais, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso, Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Essa passagem bíblica, ela nos apresenta dois personagens muito importantes e um terceiro personagem que aqui age como coadjuvante. Os protagonistas, Axa e Otoniel. Coadjuvante, neste caso, Calebe. Todos nós sabemos que Josué e Calebe, nós conhecemos aquilo que a Bíblia nos narra, foram os dois espias que, quando enviados por Moisés para espionar a terra prometida que estava de posse dos cananeus, trouxeram um repórter positivo. Um espião de cada uma das 12 tribos, 10 espiões depuseram contra que eles não deveriam ir para Canaã, a terra prometida por Deus. E 2 espiões, Josué e Calebe, que disseram: se o Senhor nos abençoar, nós vamos tomar posse daquilo que Ele nos prometeu, a despeito dos obstáculos que possam vir a surgir. E a Bíblia também vai nos relatando que Calebe, quando já tinha cerca de 85 anos de idade, ele veio a requerer a Josué a promessa de que parte da terra seria dele. E coube a ele a parte da terra de Hebrom.
E essa cidade que eu mencionei no texto, Kiriat Sefer, estava justamente localizada na região de Hebrom. E Caleb, aos 85 anos, teve que guerrear para conquistar a promessa de Deus. Você já entendeu, desde o início, que promessa de Deus não vem de bandeja não, querido. Tem pessoas que estão aguardando a promessa de Deus, que até agora não chegou. Estou de braços cruzados aguardando. Vai continuar aguardando. Porque a gente recebe a promessa e a gente vai conquistar a promessa que nos foi prometida por Deus. Quem ficar aguardando vai permanecer de braços cruzados sem usufruir de absolutamente nada. Josué precisou, juntamente com o povo de Israel, conquistar a terra de Canaã. E depois Caleb teve que, já tendo lutado ao lado de Josué, ainda lutar para conquistar a promessa que Deus lhe havia feito. Nesse contexto, então, nos é apresentado essa mulher fantástica chamada Áquisa. Ela só não deu muita sorte com o nome, mas uma mulher fantástica, filha de Caleb. Áquisa. Esse nome significa tornozeleira. E a tornozeleira da época era uma joia que era colocada no tornozelo. Ou seja, era uma joia que adornava. Então o nome tornozeleira era um adjetivo, era um adorno, era algo belo, era algo precioso, era algo caro. Áquisa, tornozeleira. Mas Áquisa, filha de Caleb, ela nasceu no deserto, ela nasceu durante a peregrinação dos 40 anos no povo. E eles peregrinaram 40 anos porque ouviram os 10 espias, ouviram quem não deveriam ouvir. E Deus disse, para cada dia dos 40 que vocês espionaram a terra de Canaã, vocês vão peregrinar 1 ano no deserto. Logo, 40 anos vocês vão peregrinar para aprenderem a deixar de ouvir quem você não precisa ouvir. Queridos, numa época de redes sociais, tem muita gente ouvindo o que não deveria ouvir. Tem muita gente ouvindo gente que não deveria ouvir. Tem muita gente sendo influenciada por quem não deveria influenciar. Tem custo. Eles ouviram os espias que depuseram negativamente e arcaram com o ônus, a penalidade correspondente a isso. Da mesma forma na nossa vida espiritual. Muito cuidado com quem você ouve. Mas pastor, eles eram espias. Eles também eram pessoas importantes da comunidade. Tem muita gente ouvindo quem se diz cristão, quem se diz evangélico e tem tido a sua fé totalmente desorientada nessa perturbação de redes sociais onde cada um apresenta o que quer, mas cada um também só ouve o que quer. Então preste atenção, seja muito seletivo. Mas milhões de pessoas estão seguindo, milhões de pessoas estão indo para o inferno e nem por isso eu quero ir. Aí a gente menciona o fato de que as pessoas mensuram pela quantidade de seguidores. Milhões de pessoas estão seguindo. Desde quando a multidão sabe para onde vai? O próprio ditado popular já diz que a multidão é acéfala, ou seja, a multidão não tem cabeça. Multidão é conduzida por multidão. Há um exemplo que eu gosto daí, é fato. Se você parar na rua, ao meio-dia, começar a olhar para o céu apontando, daqui a pouco tem uma segunda pessoa olhando para o céu, uma terceira pessoa, daqui a pouco tem um monte de gente olhando para o céu, e você vai perguntar, o que eles estão vendo? Eu não sei, mas está todo mundo olhando. E é exatamente assim, siga a multidão, queridos, que você vai com certeza pelo caminho errado. Eu não estou interessado em multidão. Mas aí, Áquisa nasceu no meio do deserto. Era uma mulher que tinha sofrido as penúrias do deserto. Não pense você que deserto é poético. Não pense, é muito poético, você vai para Dubai e vou dormir uma noite no deserto, nas tendas que foram montadas para turista. E aí sai achando que deserto é isso, é uma vida romântica de tendas luxuosas. Deserto é terra árida, é terra ressequida, temperaturas elevadíssimas durante o dia, temperaturas baixíssimas durante a noite, exposição ao sol, sofrimento, calor, dor. E foi nesse meio em que Áquisa, filha de Caleb, nasceu. Foi uma das mulheres que experimentou o sofrimento de perto. Mas ao mesmo tempo, ela tinha como exemplo o seu pai, Caleb. Que exemplo tremendo Áquisa teve
para se mirar, para poder desejar ser como seu pai Caleb, trabalhador, conquistador, fiel a Deus, guerreiro, inabalável na sua fé, a despeito da faixa etária avançada que ele já tinha, temente a Deus acima de todas as coisas. Foi uma tremenda influência na formação do caráter ousado e destemido de Áquisa. E eu pergunto para você, Caleb foi exemplo para Áquisa. Você tem sido exemplo para quem? Você tem sido exemplo para os seus filhos? Porque hoje o que a gente mais ouve são filhos declarando: eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. Por quê? Porque são exemplos que se mostraram não dignos de serem seguidos. Você tem sido um exemplo dentro da sua casa? Você tem sido um exemplo de homem, de Deus? Eu não estou falando de provedor só não. Eu estou falando de exemplo de valores espirituais, valores de caráter, valores morais. Você tem sido uma mulher que pode ser exemplo para os seus filhos, ou vir a ser exemplo para os seus futuros filhos. Você é um exemplo no seu trabalho, quando você se declara cristão. Você é um exemplo dentro da igreja. As pessoas olham para você e dizem assim: eu quero ser como essa pessoa, agradável, simpática, crente, de fácil trato. Ou você é exatamente a antítese do exemplo que deveria ser? Porque os exemplos, paradigmas, eles estão para serem seguidos. Esses são os verdadeiros influencers, exemplos de homem e mulher de Deus. Você quer ser influenciado por alguém? Seja influenciado por um homem ou por uma mulher de Deus, que verdadeiramente são fiéis a Deus. Sou grato a Deus que eu tive a influência de uma mulher tremenda de Deus na minha infância, na minha adolescência, que foi a minha mãe. Sou grato a Deus porque casei com uma mulher que é uma influência maravilhosa na minha vida, de exemplo de mulher de Deus, que é a pastora Elaine. Sou grato a Deus porque juntos nós somos exemplos para os nossos filhos que são pastores e servem a Deus, e seremos exemplo para os nossos netos, porque eu e você, queridos, assim como Caleb, fomos chamados para sermos exemplos, imitadores de Jesus Cristo. Hoje, muita gente, como eu já mencionei, é o oposto do exemplo que deveria ser. Tem muita gente dizendo assim: eu não quero ser crente, porque se ser crente é aquilo, eu não quero para a minha vida. Ser crente é ser igual àquela pessoa, eu não quero isso para a minha vida. E nós estamos abrindo mão da responsabilidade que nos foi incumbida. Mas Áquisa teve o exemplo de Caleb. E eu fico imaginando o privilégio que foi conviver com Caleb. Que homem tremendo desde a sua adolescência até a sua velhice. Presta atenção. A gente às vezes gosta de justificar dizendo: fulano não pode mais servir ao Senhor porque já está avançado em idade. Mas a minha Bíblia mostra o contrário. Fulano não sabe exatamente como servir ao Senhor porque é muito jovem. Mas a minha Bíblia mostra o contrário. Independente de ser moço ou de ser velho, queridos, todos nós, quando queremos e temos uma alma verdadeiramente sedenta de Deus, temos condições de sermos fiéis a Deus, independente da idade de vida em que nós estejamos. Queremos justificar às vezes o jovem errante, porque ele é muito jovem, fruto da sua inexperiência, da sua juventude. Caleb era muito jovem, Josué era muito jovem, e desde a juventude foram fiéis a Deus, honraram a Deus e foram honrados por Deus. Mas eu já não posso mais porque a pessoa está avançada em idade. Eu, querido, tenho declarado a Deus: eu vou até o último dos dias que Deus tem me dado, peço a Ele tão somente força, saúde e graça, para eu fazer tudo aquilo que Ele preparou para que eu faça, porque enquanto houver vida em mim, eu vou servir ao Senhor, eu vou anunciar o Evangelho das boas novas de salvação. Mas ela, veja bem, de repente, essa jovem sofrida no deserto, que devia ser muito bonita, porque, queridos, ninguém ia oferecer de recompensa uma menina feia. Olha só, essa garota é horrível, é um canhão, mas quem guerrear, quem correr risco de vida, quem for enfrentar os inimigos dessa cidade, vai levar de presente esse canhão. Você acha que alguém realmente ia lutar para destruir Kiriat Sefer? Você acha realmente? É claro que ela era linda, e eu consigo imaginar realmente Áquisa chamada tornozeleira, ou seja, adornada, preciosa, como uma joia, e por ser
tão bonita e por ser uma mulher certamente inteligente, de caráter, formada no exemplo do seu pai, ela se tornou realmente um prêmio. E seu pai, nós lemos aqui em Juízes 1:12, disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. É claro que Caleb sabia do desafio que era conquistar Kiriat Sefer. Ele não ia colocar a vida da filha deles, queridos, em exposição para qualquer aventureiro. Qual o pai que quer ver a sua filha casada com qualquer aventureiro? Eu tive o privilégio de ver a minha filha muito bem casada com um homem de Deus. E se você tem esse privilégio também, seja grato a Deus, levante as mãos para os céus. Eu nunca pedi um milionário para casar com a minha filha. Com a minha esposa eu casei, né? Então, com a minha filha. Mas eu sempre pedi a Deus, Senhor, um homem que tema o Senhor, que ande nos teus caminhos, a que verdadeiramente junto com ela andem rumo aos céus. E ele sabia desse desafio que era, que aquele que conseguisse conquistar, primeiro ia ter que ser um homem de Deus, somente imbuído pela verdadeira fé, na força que só Deus pode dar, ele seria capaz de conquistar. Segundo, porque seria um homem de coragem, seria um homem guerreiro, e naquela ocasião, ser guerreiro era uma característica para pouco. Vamos lembrar, queridos, que daquela multidão de guerreiros de Gideão, somente 300 foram aprovados por Deus. Então, o verdadeiro guerreiro tinha que ser aprovado por Deus. E ele sabia, aquele que conseguir conquistar essa cidade é digno de receber a minha filha, porque vai fazê-la feliz, vai honrá-la, vai lutar por ela. E assim foi o que aconteceu. Entra em cena o outro protagonista, um jovem chamado Otoniel. E Otoniel já entra no cenário da Bíblia como vencedor. A Bíblia não narra como foi a batalha dele para conquistar Kiriat Sefer, mas diz tão somente que ele venceu, que ele conquistou a cidade e como prêmio ele tomou Axa como esposa. Uma certeza Axa podia ter. Axa casou com o vencedor. Todo homem de Deus por excelência é, ou deveria ser, um vencedor. E esse vencedor, ele não é mensurado, querido, pela quantidade de dificuldades que ele conseguiu ou deixou de conseguir superar. Vencedor é aquele que atravessa o tempo, indiferente às circunstâncias, e se mantém fiel a Deus o tempo todo. Quando tem pouco, quando tem muito, quando está na saúde, quando está na enfermidade, quando está na alegria, ou quando está na tristeza, é fiel a Deus, não abandona a casa do Senhor, não abandona Deus, é grato o tempo inteiro por tudo aquilo que Deus tem feito. A sociedade vai querer atribuir medalha de honra ao mérito para aqueles que conquistaram as maiores fortunas, para aqueles que se tornaram famosos, mas esses não são verdadeiros vencedores. Vencedor vai ser verdadeiramente aquele que for até o fim e conquistar a coroa da vida. Então, querida, se você é casada com um homem vencedor em Deus, seja grato. Se seu pai é um vencedor em Deus, seja grato. Se a sua filha ainda não se casa, ore para que ela se case com um vencedor em Deus e não para um perdedor nos valores do mundo. Porque o que nós mais precisamos querer é ver nossos filhos na presença de Deus, adorando e servindo a Deus, fiéis a Deus. Privilégio que requer de nós gratidão a Deus por tudo isso. Mas uma coisa Otoniel me mostra. As coisas valiosas são conquistadas com batalha. As coisas valiosas são conquistadas com batalha. A Bíblia, ela é exemplar na quantidade de situações que ela nos traz mostrando isso. Caleb disse, vou dar a mão da minha filha para quem conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Kiriat Sefer era uma cidade muito interessante, ficava em Hebron. Hebron é uma região de terra ressequida, proximidade do Negueb. Para quem nunca teve em Israel, está ficando cada vez mais difícil ir. Uma querida até me perguntou assim, pastor, agora Israel é só no céu, né? Eu não sei.
Eu não sei, mas fica de olho na Bíblia, porque tudo que está acontecendo, queridos, a Bíblia já nos narra, a Bíblia já menciona, mas a situação agora está cada vez mais catastrófica com Israel, agora com o ataque ao Irã, com a resposta do Irã acusando os Estados Unidos, dizendo que vai atacar a França, que vai atacar Reino Unido, vai atacar... Calma, queridos, acalme seus corações, vamos tão somente olhar para os céus, acompanhar, e a gente vai dizer que nem nós temos aqui, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Cada vez que eu vejo uma situação dessa, eu só digo, Senhor, vem me buscar, me leva para casa, que eu estou pronto, eu quero ir a qualquer momento. E isso é o que nós precisamos ter, essa certeza que nós estamos prontos para irmos para morar com Ele para sempre. Mas Kiriat Sefer, esse nome significa cidade do livro. É exatamente isso. Estamos tendo a Bienal do livro aqui agora, e Kiriat Sefer é a cidade do livro. Também era chamada de Debir, ou Kiriat Sana, mas isso é só para mencionar, não vem ao caso. E era, queridos, uma das cidades importantes para a conquista de Hebrom. Você entende que Caleb tinha um planejamento, Caleb tinha uma estratégia. Deus tinha dito assim, Hebrom vai ser sua. Ele não chegou e falou assim, estou aqui, tomei posse em nome de Jesus. E Jesus não, em nome de Deus, estou assumindo essa cidade. Ele sabia que ia precisar conquistar, mas para conquistar precisa de estratégia, precisa de planejamento. A gente quer tanta coisa na vida, mas a gente não se planeja para nada. Para nada. Eu quero fazer uma viagem. Você se planejou para essa viagem? Eu preciso fazer a compra de um automóvel, de um imóvel. Você se planejou para isso? Você vem se organizando para isso? Ou você vai simplesmente se atirar na aventura e vamos ver o que vai dar? Porque crente é assim. Crente gosta de, em nome da fé, cometer as chamadas loucuras. Presta atenção. Não é porque você é um insano mentalmente falando, que não sabe mensurar as responsabilidades inerentes das suas atitudes, que Deus vai se responsabilizar por ela, não, querido. A loucura da fé é você saber o seguinte, se Deus mandou, determinou, Ele vai estar com você para que abençoe a sua conquista. Agora, se você foi porque você quis, porque o coração direcionou você, porque era a sua vontade, porque o seu ego precisava ser satisfeito, você vai ficar abandonado e sozinho. Deus não se responsabiliza por aqueles que não entendem a necessidade da estratégia e do planejamento. Planeje a sua vida. Planeje a sua vida financeira, planeje a sua vida emocional, planeje a sua vida sentimental, planeje os seus estudos, planeje a sua profissão, planeje, querido, estratégia. É isso que tanto Josué como Caleb e a Bíblia me mostram. Prepare-se. Amós 4,12 fala assim, prepare-se, Israel, para encontrares com teu Deus. Ou seja, não se encontra Deus sem antes haver um preparo, sem antes haver uma organização da nossa vida espiritual, emocional e tudo que se relaciona a ela. E ele tinha, é necessário conquistar esta cidade. Otoniel foi, guerreou, tomou posse dessa cidade, foi difícil de vencer, com certeza, mas ele se tornou o primeiro juiz de Israel. Ele foi o homem escolhido por Deus. Deus viu a atitude, Deus viu o coração, Deus viu a fidelidade, porque Deus observa todas essas coisas, queridos. Deus observa o nosso coração, a pureza do nosso coração, observa a pureza dos nossos lábios, observa a coerência das nossas ações, observa o nosso comportamento, observa a nossa vida, para saber se fomos verdadeiramente obreiros aprovados. Como está escrito em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Eu me apresento a Deus. Otoniel se apresentou a Deus como obreiro aprovado, e Deus disse, é você que eu quero, para te usar com autoridade e colocar ordem na casa de Israel. Foi o primeiro dos juízes. Esse período de juízes durou cerca de 317 anos. Juízes que vieram a ser escolhidos por Deus para governar. E ele foi o primeiro. E a Bíblia diz que com Otoniel houve 40 anos de paz. Uma geração de paz. Governo de Deus traz paz. O que vem de Deus traz paz. O que vem de Deus traz paz. Eu estou nesse relacionamento, mas é tanta briga, tanta confusão. Queridos, não vem de Deus.
Eu estou nesse negócio, nessa sociedade, mas é tanta confusão. Eu estou inquieto, estou agoniado. Não vem de Deus. As pessoas querem ouvir a voz de Deus falando. Deus nos fala de acordo com o que a Bíblia estabelece. E a Bíblia fala assim: seja a paz o vosso juiz. Quer saber se vem de Deus? Queridos, não importa se é difícil ou fácil, mas o que vem de Deus traz paz. Às vezes é um obstáculo tremendo. O Toniel olhou assim: como é que vão conquistar Kiriat Sefer? Mas ele sentiu a paz que excede todo entendimento, que é sobre a sua mente, seu coração, e ele foi em frente e tomou posse da vitória. Então, muito cuidado com as coisas que a gente atribui a Deus e que não vem de Deus. Não é à toa, queridos, que lá nas tábuas da lei está: não use o nome de Deus em vão. E aí tem muita gente que acha que usar o nome de Deus em vão é juro por Deus. É sério que você acha que usar o nome de Deus é essa balela de jurar por Deus? Usar o nome de alguém em vão é você fazer uso da autoridade daquele nome sem que aquela autoridade tenha sido delegada a você. E é isso que nós fazemos quando nós mencionamos: não, Deus está me mandando fazer, Deus está me levando por esse caminho, eu sinto que é de Deus. Você não tem que sentir nada. Eu e você temos que ter a convicção, a certeza que vem de Deus. Não é por sentimentos, queridos. E é muito bonito quando você olha e vê que a Bíblia diz: Otoniel governou e teve 40 anos de paz. Presta atenção, eles tinham acabado de conquistar a terra, a de Canaã. Aquela terra estava em ebulição ainda, com os revoltados com aquela conquista, com os inimigos que haviam sido subjugados, que estavam planejando vingança. Ué, você não viu? Israel atacou o Irã. O Irã disse: as portas do inferno se abriram. E pum, atacou Israel. Aí Israel agora fala: Teherã vai arder em chamas, e ataca de novo. Mas interessante, aqui não teve isso. Eles foram conquistados e a Bíblia diz 40 anos de paz. Sabe por quê? Ali Otoniel viveu o sobrenatural de Deus. Eu e você devemos buscar viver isso, o sobrenatural de Deus, que contraria aquilo que nos parece regular, que contraria aquilo que nos parece normal. Aquilo que vem de Deus é sobrenatural. Depois de uma batalha dessa, 40 anos de paz sob o domínio de Otoniel. A sua casa sob seu domínio experimenta paz? Só você pode responder. Conheço a casa de muito poucas pessoas aqui. A minha casa eu conheço bem, e graças a Deus pela paz de Deus que existe na nossa casa. Tem uma senhora que trabalha com a gente e ela diz assim: pastor, eu gosto de trabalhar na casa de vocês, que é uma paz que eu não consigo encontrar em lugar nenhum. Só de chegar aqui eu sinto paz. Eu digo: é porque Deus está neste lugar. Aonde Deus está, a paz. Você é aquela pessoa que os colegas de trabalho procuram simplesmente para estar perto, porque eles chegam e dizem assim: não sei, só o fato de conversar com você me dá uma paz. Porque eu e você precisamos ser isso, instrumentos desta paz. Eu era adolescente, jovem, na minha igreja a gente se cumprimentava com a paz do Senhor. Já nós nos chamávamos de irmãos. Irmã Elaine, irmã Andréia, irmão Marcos, a paz do Senhor. Aí a paz do Senhor virou a paz, a paz, a paz, a paz. A paz virou só paz, 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 e agora está pá. Mas sabe por que a gente podia se cumprimentar com a paz do Senhor? Eu estava dizendo que a paz de Deus que está em mim esteja em você também. É assim que os judeus se cumprimentam: Shalom, paz, paz. Eu e você que estamos em Deus, nós experimentamos a paz que excede todo entendimento, que independe das circunstâncias. Eu e você que estamos em Deus, fazemos da nossa casa um refúgio de paz, de harmonia. Mas eu estou passando por um problema tão difícil, eu também passo por tantos e tantas vezes, e Deus sempre me dá a paz presente no meio da adversidade. Precisamos tomar posse disso. Jesus disse: minha paz eu dou a vocês, não como o mundo eu dou a vocês. A paz que vem dele é uma paz diferente, que independe das contas bancárias, do resultado dos exames médicos, que independe de ser você influente, famoso ou não, depende tão somente dele estar presente em nossas vidas. Otoniel, queridos, lutou por aquilo que ele queria. O que é que ele queria? Ele queria Kiriat Sefer? O que é que ele queria?
Axa, ele sabia o que ele queria. Se eu perguntar para a maioria das pessoas, qual é o seu objetivo de vida? Aí as pessoas, fazer a vontade de Deus. Ah, é? E qual é a vontade de Deus? Porque se ele quer que você faça a vontade dele, ele já mostrou a vontade dele para você. Aí eu não sei, Deus vai assim, me levando. Queridos, Deus não leva ninguém assim não, presta atenção. Todos os caminhos na Bíblia, Deus apontou e falou assim, Abraão, você vai sair da tua terra e você vai para o caminho que eu vou te mostrar, eu vou te levar para a terra que eu quero que você esteja. Ele não falou assim, sai errante por aí e aonde você chegar vai ser seu. Quando ele fala assim, olha, eu não sei colocar a planta dos seus pés, será seu, dentro dos limites que ele já havia estabelecido, por isso que já era dele. A gente não sai errante sem saber. As pessoas hoje estão perdidas, não sabem o que querem. Literalmente, não sabem o que querem. Otoniel sabia, quero conquistar Kiriat Sefer, que eu quero casar com Axa e eu quero ser genro de Caleb. Você quer o que para a sua vida? Ai, pastor, estou muito jovem, o que você quer da sua vida? Ah, eu estou muito velho, o que você quer com a sua vida? Com o tempo que lhe resta, o que você quer? Porque, queridos, nós precisamos ser homens e mulheres que sabem o que queremos, aonde nós queremos chegar. Pergunta de Jesus para o cego que gritava, Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo sabia que aquele cara era cego. Jesus também sabia que aquele cara era cego. E ele estava assim, filho de Davi. Jesus chegou perto dele e perguntou assim, o que você quer? O que você quer que eu faça para você? Jesus sabia que aquele homem queria ver, mas ele queria saber se aquele homem tinha consciência exata do que ele queria. Será que nós temos, na nossa vida espiritual, nós andamos errantes, porque nós não sabemos para onde estamos indo. Nós andamos sem rumo, porque nós não paramos para pensar o que eu quero da minha vida, o que eu quero da minha vida, do meu casamento, o que eu quero da minha profissão, o que eu quero dos meus filhos, o que eu quero da minha igreja, o que eu quero da minha vida espiritual, o que eu quero para chegar até os céus. Às vezes as pessoas têm dificuldade até para escolher o que querem comprar. Entram numa loja, aí, brasileiro é conhecido por isso, tá, queridos? Seja em Portugal, na Alemanha, brasileiro é conhecido por isso. Entra na loja, quer experimentar isso, quer experimentar aquilo. Meninas, homens também, tá? Não são só elas não, homens também. Quer experimentar isso. Aí experimenta 50 peças diferentes, aí depois vem com aquela, eu vou pensar, mais tarde eu volto. Ou você não vai voltar nunca mais, porque ela não sabe o que é que ela quer. E tem gente que quanto mais opção tem, mais complicado fica. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, aqui na igreja, pastor, você podia proibir isso. Mas por que eu vou proibir isso? Pelo menos eu não ia ter que decidir. Eu ia falar assim, não faço isso que o pastor proibiu. Eu falei, não, queridos, você vai ter que decidir, a escolha é sua, a responsabilidade não é minha, da minha vida eu decido. Hoje mesmo eu estava conversando com um querido, eu disse para ele, olha, meu papel é orientar você, a decisão é sua, você escolhe fazer ou não fazer, o meu papel não é decidir por você, mas nós temos muita dificuldade em decidir. Pessoas que chegam em restaurante, misericórdia, abre o cardápio, que é à la carte, né? E aí fica, não sei se é isso, se é aquilo, eu resolvo fácil. Sabe o que é que eu pergunto? Você vai comer o quê? Vou comer isso, não, também quero, a mesma coisa, pronto. Pelo menos decidir. Na vida comum a gente tem tanta dificuldade para decidir, imagina na vida espiritual. Você quer verdadeiramente ser um filho de Deus? Quero. Você quer fazer as coisas que Deus quer que você faça? Eu quero. Você está disposto a abandonar tudo aquilo que Deus quer que você abandone? Depende. Aí, queridos, a decisão já começou a cambar para o terreno da indefinição. Você quer ser fiel a Deus? Eu quero. A diaconisa Lala mencionou dízimos e oferta. Não, mas no dízimo não, porque aí é dinheiro. Eu quero ser fiel a Deus na minha fala, eu quero ser fiel a Deus para estar aqui na igreja louvando, não me custa nada. Mas, se me custar alguma coisa, eu já vou precisar pensar 2 vezes, que eu não tenho certeza. Tem gente que não tem certeza nem se está indo para o céu. Tem gente que treme só quando a gente fala em arrebatamento da igreja. Jesus Cristo está voltando, pode ser hoje. Meu Deus, não, hoje eu não estou pronto. Amanhã também não estou pronto, depois de amanhã, semana que vem também não.
A pessoa não sabe nem se ela está verdadeiramente... Quem está salvo, querido, tem convicção da salvação. Tinha uma canção antiga que a gente cantava com as crianças, que dizia assim: quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Aí eu gostava porque eu evoluía. Eu não tenho tempo não, mas vou criar mais um pedaço. Quem é salvo e tem certeza, bate palma. Quem é salvo e tem certeza, bate palmas. Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza, bate palmas. Aí ia, quem é salvo, você bate o pé. Quem é salvo, você tem certeza, se levanta. Quem é salvo, você dá um pulo. Aí no final você tinha que fazer tudo junto, era uma confusão. Mas a gente tinha certeza. Sabe o que é que Paulo disse? Paulo disse: eu tenho certeza de quem eu tenho crido. Paulo não tinha dúvida do Deus a quem ele servia. Estava preso. Vocês foram a Roma agora, visitaram o Castelo Mamertino. Estava preso, escrevendo as suas últimas cartas, as cartas maravilhosas de Paulo. Como eu tenho que agradecer a esse homem de Deus. Preso, e ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido, eu não tenho dúvidas, eu sei o que eu quero, ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É lindo demais, queridos, que nós só temos certeza quando as coisas vão bem. Quando as coisas ficam vacilantes, nós perguntamos: cadê Deus? Porque Deus me abandonou. Se nós estamos em Deus, independente das circunstâncias, Ele está conosco. Independente da prisão, independente de sendo perseguidos, independente, queridos, se na carência ou se na abundância. Paulo escreveu isso: aprendi a ser feliz, tendo o que comer ou passando fome, tendo o que vestir ou passando frio, sendo atribulado em náufrago. Eu aprendi a ser feliz, porque eu sei em quem eu tenho que. Essa certeza nos enche de esperança, essa certeza nos enche de paz, essa certeza nos faz saber quem nós somos filhos do Deus vivo. Eu vou interromper a minha mensagem e vou continuar quinta-feira. O último tópico, porque eu tinha mais 15 tópicos para conversarmos. Eu continuo acreditando que vai dar tempo. Lute por aquilo que você quer. Lute pelos seus filhos. Você quer ver seus filhos na casa de Deus? Lute pelos seus filhos. Lute em oração, lute em jejum, lute falando, lute orientando, lute mostrando o caminho da salvação. Não desista. Mas pastor, os anos estão passando. Não desista, lute, batalhe, porque em nome de Jesus a vitória será sua. Eu e você precisamos, queridos, lutar por tudo aquilo que nós queremos conquistar. Nós precisamos lutar pela nossa salvação. Quinta-feira passada eu preguei aqui: reino de Deus é tomado à força. Reino de Deus não é tomado com palavras poéticas, a Bíblia é clara, tomada com batalha. Na nossa vida espiritual existe guerra, existe batalha. E aí você pode fazer: mas eu estou perdendo. Mas uma guerra não se perde assim, queridos. A gente perde aqui, ganha 3 lá adiante, no final nós somos vitoriosos, em nome de Jesus. Lucas 13:24 diz assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esforcem-se, batalhem, guerreiem, não desista, queiram muito, queiram insistentemente, queiram incansavelmente entrar pela porta estreita. É com esforço, é querendo muito, é decididos. Nós estamos vivendo uma geração de crentes fracassados. De crentes que não sabem o que querem, incapazes de decidir, que abrem mão da salvação por qualquer coisa, que se misturam com o mundo porque querem ser igual ao mundo, se chamam de evangélicos, mas a vida deles é igualzinha, na mesma podridão que o mundo hoje vive sem Deus. Por quê? Porque não querem se esforçar, porque não querem ser diferentes. Eu e você somos chamados para sermos diferentes. Eu e você somos chamados para sermos santos. Santos significa separados do mundo.
A minha vida, queridos, eu posso me vestir, eu uso sapato que nem o mundo usa, eu uso calça comprida que nem o mundo usa, eu uso, casaco porque está frio, mas eu sou diferente, porque eu sou filho de Deus. Você é diferente. Nós não somos iguais, não queira ser igual. Eu não quero ser igual a essa mesmice do mundo que jaz no maligno. Eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser aquele que propaga as boas novas de salvação. Eu quero anunciar ao mundo que há uma esperança através da salvação em Jesus Cristo. Eu quero anunciar para aqueles que estão morrendo na dor do pecado, que existe o perdão pelo sangue de Jesus Cristo, que nos lava e paga o preço da nossa carta de dívida. Lute, queridos, batalhe pela sua família. Batalhe pela sua família. Enquanto for possível, se houver esperança, batalhe pelo seu casamento. Casamento envolve duas pessoas. A sabedoria popular já diz, quando um não quer, dois não brigam. Depende de dois. O seu papel, faça até o fim. Se a outra pessoa não quiser, aí, querido, você está isento. Você fez o seu papel até o fim. Você foi exemplo, você foi luz, você brilhou. Mas nem sempre ambas as partes querem. Mas faça aquilo que você puder. Mas batalhe pela sua família. Josué batalhou. Josué declarou, 24:15, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolho hoje a quem irão servir. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. A sua casa serve ao Senhor? Presta atenção. Assunto muito sério, queridos. Se a casa é sua, se você é um homem ou mulher de Deus, a sua casa tem que ser santa. Ah, mas meu filho é moderno, ele gosta de transar com garota dentro da minha casa. Então, querido, você é tão pecador e culpado quanto ele. Ah, eu não estou gostando de ouvir. Não é para você gostar de ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ah, mas meu filho gosta de levar amiguinhos lá para casa, enche de bebida, de cigarro e até de maconha. E eu sou mãe, tenho, sabe, né? Você não tem nada. Seu papel é se posicionar como homem e mulher de Deus, é ser corajoso, é ser determinado. A casa é sua, e se você quer que Deus esteja lá, que a sua casa seja santa, que a sua casa seja pura, que a sua casa seja limpa. Ah, mas pastor, mas isso vai afastar meu filho. Querido, seu filho já está afastado há muito tempo. Você precisa trazer ele, e não é com concessão que você vai trazer, não. Presta atenção, é com batalha. E batalha tem dor, batalha tem joelho, batalha tem guerra. Lute por aquilo que é verdadeiramente importante. Lute pela sua saúde. Lute pela sua saúde, faça a sua parte. Lute pelas suas finanças, organize a sua casa. Lute, queridos, pela sua chamada. Deus tem uma chamada para você, lute por ela, mas acima de todas as coisas, que eu e você possamos lutar pela nossa salvação. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.